Em um mundo onde o brilho da esperança foi sufocado pelas cinzas do desespero, testemunhamos a queda do herói de coração puro. Finn, o humano, foi consumido e possuído pela essência do Lich, tornando-se um receptáculo para a extinção de toda a vida. Poderíamos julgar que essa é a maior tragédia de todas as realidades, mas existe algo ainda mais sombrio escondido nas dobras do multiverso. Jake, o personagem que era a chave da sanidade de Finn e sua bússola moral definitiva, o único ser capaz de trazer o garoto de volta da escuridão, acaba se tornando o arquiteto do fim. Ao tentar salvar o irmão em um ato de desespero absoluto, Jake não traz a cura, mas sim a condenação. Ele se funde com a coroa e com a entropia pura, transformando-se no Jake Golb, a versão mais macabra e poderosa de si mesmo, provando que até o amor mais nobre pode se tornar o veneno que destrói o universo quando perde seus limites. Esta história nasce nas profundezas da continuidade expandida, onde a relação entre os dois irmãos sofre sua ruptura mais devastadora. Finn, impulsionado por uma imprudência heróica, desafia o Lich sozinho e acaba subjugado pela entidade. Jake, assistindo à destruição da alma de seu melhor amigo, decide que não há preço alto demais para resgatá-lo. Ele toma a coroa do Rei Gelado, mas a sua biologia híbrida de alienígena metamorfo reage de forma catastrófica com a magia antiga do artefato. O Jake Golb não é apenas um mago de gelo, ele é uma distorção na tapeçaria da existência. Seu poder é tão imenso que ele drena literalmente a cor da terra de Ur, deixando o mundo em um espectro monocromático de preto e branco que simboliza a ausência de vida e alegria. Ele deixa de ser um cão para se tornar uma força da natureza que distorce a geometria do espaço. Sua voz se transforma em um coro de frequências corrompidas e ele passa a falar a linguagem da destruição pura. O clímax dessa tragédia ocorre quando o Jake Golb e o Finn Lich se encontram. Dois irmãos que agora representam as duas maiores forças de aniquilação da existência. A partir dessa destruição absoluta de um personagem icônico e puro, decidi revisitar as versões mais marcantes desse mesmo ser, traçando seus significados, histórias e as lições que cada uma carrega. Para entender como o Jake Golb se tornou possível, precisamos mergulhar nas raízes da alma desse personagem, começando por sua primeira encarnação conhecida, o Tigre de Shoko. Séculos antes de Finn nascer, a essência de Jake habitava o corpo de um tigre de montaria gigante, a única companhia de uma mercenária solitária. Ali, ele era a lealdade em sua forma mais bruta e física. Ele defendia sua dona com garras e dentes, demonstrando um poder de combate que rivalizava com exércitos inteiros daquela primitiva. No entanto, o destino de Shoko foi cruel. Ao ser mutada por resíduos tóxicos e se transformar em uma criatura disforme e assustadora, o tigre sentiu o peso do horror primitivo. Ele não reconheceu a alma de sua amiga sob aquela pele monstruosa e fugiu para as montanhas, deixando ela desviver sozinha. Essa versão de Jake nos confronta com uma verdade brutal. Até a lealdade mais poderosa tem um ponto de ruptura quando o outro se torna estranho demais para nós. O Tigre de Shoko é o símbolo do medo que temos de que a essência das pessoas não seja eterna. Ele nos ensina que o reconhecimento mútuo é o que sustenta o amor, e quando não conseguimos mais enxergar o outro, nossa função como parceiros entra em colapso. Milênios depois, essa mesma alma se manifesta em uma realidade espelhada como Cake, a gata. A jornada de Cake é talvez uma das mais ricas em termos de desenvolvimento pessoal e autoaceitação. Em sua origem mais recente, fomos apresentados a uma Cake que vivia em uma cidade cinzenta onde a magia havia morrido. Ela era apenas uma gata doméstica comum, sem voz e sem seus poderes de esticar. O poder de Cake, no entanto, não reside apenas em sua elasticidade, mas em sua vontade indomável. Durante sua jornada de descoberta, ela enfrenta o vazio existencial de ser apenas um animal, até que a magia retorna ao seu corpo. A verdadeira força de Cake se revela quando ela aprende a habitar sua forma de maneira consciente. Ela não quer apenas ser uma versão feminina de Jake, ela quer ser Cake. Sua luta contra a depressão de um mundo comum e a busca por cores e emoções vibrantes mostram que o poder de transformação começa de dentro para fora. Cake nos ensina que aceitar o próprio corpo e a própria voz é o maior ato de rebeldia que alguém pode cometer em um mundo que tenta nos silenciar. Ela é poderosa porque é autêntica, provando que a forma física deve ser um reflexo livre da nossa identidade interna. Mas onde há luz e autoconhecimento, também existe a sombra da passividade. O Jake do mundo de Fazenda é o exemplo perfeito de como a falta de uma identidade mágica e filosófica pode ser perigosa. Nessa linha do tempo, Jake é um bulldog comum, dócil e sem poderes. Quando a bomba de cogumelos detona, esse Jake desarmado é instantaneamente possuído pela essência do Lich. O poder dessa versão é aterrorizante justamente porque ele usa a flexibilidade natural do corpo de Jake para criar uma armadura de morte e destruição. Ele se torna o Lich do mundo da Fazenda, uma abominação que quase extinguiu a vida em sua própria dimensão.
Essa encarnação serve como um aviso severo sobre o desenvolvimento pessoal. Se você não cultiva uma identidade forte e um centro moral sólido, você se torna um recipiente vazio. Ser bom não é apenas ser inofensivo. É ter a consciência necessária para não se tornar uma ferramenta nas mãos de sombras externas. A passividade de Jake nessa linha do tempo resultou na destruição de sua família, ensinando que a autoconsciência é a nossa única armadura real contra o caos. A elasticidade de Jake atinge níveis de manipulação temporal e existencial nos quadrinhos quando conhecemos as versões que mexem com o tecido do tempo. Imagine um Jake tão poderoso que pode usar o tempo como se fosse uma de suas próprias articulações. Em uma dessas histórias, Jake utiliza uma máquina do tempo tantas vezes que acaba criando paradoxos que quase colapsam a realidade. Vemos um Jake de um futuro alternativo, com o corpo musculoso e endurecido por anos de guerra contra clones robóticos. Esse Jake do futuro mostra que a sua natureza metamórfica pode se adaptar até mesmo à tecnologia, fundindo-se com máquinas para se tornar um guerreiro cibernético imparável. A lição aqui é sobre a adaptação. Jake nos mostra que o ambiente pode tentar nos moldar, mas é a nossa capacidade de mudar que decide se seremos vítimas ou sobreviventes. Ainda mais distante no tempo, encontramos Beth, a princesa Pup. 1000 anos no futuro, carrega o legado físico de Jake, com sua cor amarela e seus olhos icônicos, mas ela vive em um mundo de opressão autoritária. Beth é poderosa não apenas por seus poderes de unicórnio e metamorfose, mas por sua capacidade de carregar o espírito de aventura em uma era que esqueceu o que significa ser livre. Ela explora as ruínas do Forte da Árvore e busca as relíquias de Finn e Jake para reacender a chama do heroísmo. Beth representa a lição sobre o legado e a continuidade. Ela nos mostra que, embora os indivíduos morram, os arquétipos que eles construíram permanecem. Beth não tenta ser Jake, mas ela usa a calma e a bravura que herdou dele para lutar contra a tirania. Ela nos ensina que somos feitos de retalhos de quem veio antes de nós, e que nossa missão é honrar essas histórias criando as nossas próprias jornadas. Ao observar todas essas versões, desde o Jake Golb que apaga as cores do universo até a Beth que tenta redescobri-las, percebemos que Jake é o mestre da adaptação. Sua elasticidade é uma metáfora para a psique humana. Nós nos esticamos para caber em novos empregos, para agradar novas amizades, para sobreviver a perdas. Jake é poderoso, porque ele entende que a rigidez é o prelúdio da quebra. Se você for duro demais, o mundo vai te partir ao meio. Se você for flexível demais, o mundo vai te possuir. O verdadeiro poder reside em ter um centro firme que permite que você se estique sem nunca arrebentar o elástico da alma. O Jake Golb falhou porque perdeu esse centro ao se entregar ao desespero. O Tigre de Choco falhou porque sua flexibilidade não alcançava a empatia. Cake triunfou porque encontrou seu centro na autoaceitação. Cada uma dessas versões é um capítulo de um manual sobre como sobreviver à existência. A jornada de Jake através das eras nos ensina que a vida vai exigir que a gente mude de forma 1000 vezes. O desafio não é evitar a mudança, mas garantir que não importa o quanto você mude, você ainda consiga sentir o pulsar da sua própria verdade. Jake o Cão nos mostra que o universo é vasto, caótico e muitas vezes cruel, mas que uma mente aberta e um coração disposto a mudar de perspectiva são as únicas forças capazes de manter a luz acesa em meio à escuridão. Ele é o suporte perfeito para o herói, porque ele aprendeu, através de falhas catastróficas em vidas passadas, que a lealdade exige coragem para enfrentar o monstruoso, tanto no outro quanto em si mesmo. Ao final dessa viagem pelo multiverso, fica uma reflexão para a sua própria vida. Qual dessas versões de Jake mais se parece com você hoje? Você é o tigre que foge do que não entende? A Cake que está descobrindo a própria voz? Ou o Jake Golb que está se perdendo ao tentar carregar o mundo nas costas? O elástico da sua existência está sendo puxado agora mesmo. A forma que você escolhe assumir determinará se você será o herói ou apenas mais uma sombra em um mundo sem cor. Pense nisso, pois a elasticidade da alma é um presente, mas saber para onde voltar depois de se esticar é o que define se você ainda é o dono da sua própria jornada ou apenas um reflexo das circunstâncias.